na Ucrânia. O Império vê Hitler no próprio espelho e as news notícias. Sem mais delongas, vamos lá, o Império e sua máquina de propaganda privatizada nesse momento pede mais armas, mais sanções e até mesmo uma zona de exclusão aérea. Na verdade, significaria bombardear a Rússia e atirar em aviões fora do território. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu, Jorge Rafaela, e a outra é a loja americana. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Parecem com a gente, exclamou o repórter da CBS News ao ver imagens de refugiados ucranianos. Ato falho sintomático foi a deixa para aumentar a escalada. Retórica midiática da iminência de uma guerra mundial. Afinal, guerras mundiais só acontecem quando brancos estão morrendo. Mundo real, a Segunda Guerra Mundial jamais terminou. Os impérios nunca pararam de lutar em inúmeras guerras quentes e golpes a sangue frio por décadas. Historicamente, as guerras mundiais sempre liberam o Império Branco América e Europa da culpa da própria violência colonial e racismo ao escolherem o Hitler da vez e dizer esse era o cara mau. E nós o pegamos. Agora é Putin com todo o físico do role para o papel. O Império sempre precisa de um Hitler. Caso contrário, eles teriam que se olhar no espelho e ver sua própria hipocrisia. Há 77 anos, Jaime César, o livro Discurso sobre o Colonialismo, chamava de efeito bumerangue quando as guerras se voltam contra o próprio Império, com o mesmo racismo e violência que dispensam as suas colônias. E novos Hitlers são necessários. A diferença é que não mais gerados pelo cristianismo, mas agora pela democracia liberal midiática. Dr. Julius Nogotrincher, Blofeld, Scaramanga, Renard e toda uma galeria de supervilões que infernizaram a vida do espião com licença para matar a grave serviço de Vossa Majestade. James Bond 7 tinham lá suas diferenças. Um tinha braço mecânico, outro uma emblemática pistola de ouro. Um vilão tinha uma bala na cabeça que o tornava insensível à grave dor. Outro ameaçava Bong com armas laser extra, alguns com interesses geopolíticos de dominação do planeta. Outros por puro desejo de vingança contra Sete. Mas todos eles tinham um drive comum. A pura maldade manifestada pela ambição desenfreada, crueldade, o cálculo e a frieza típica dos sociopatas. James Bond, criado pelo escritor Ian Fleming e notabilizado pela telona, com Sean Connery e Roger Moore, foi um típico produto imaginário da guerra. Free-Set enfrentava inimigos do Ocidente escolhidos a dedo na Coreia do Norte, Moscou, China extra ao longo das décadas. O espião do serviço secreto britânico foi perdendo sua relevância na cultura pop. Não tanto pela qualidade dos filmes, mas porque o protagonista e seus vilões começaram a perder a concorrência com a realidade. Ou melhor dizendo, para a maneira como a mídia relata a realidade. Saddam Hussein com seu grosso bigode invadindo o Kuwait, ameaçando fazer uma guerra com armas químicas. Bin Laden, outro vilão iconicamente perfeito, sendo caçado nas cavernas do Afeganistão. Trilhões de dólares foram gastos pelos Estados Unidos naquele país matando pessoas pobres, supostamente do Talibã, fundamentalistas que pretendiam restabelecer o califado islâmico no mundo todo através do terrorismo, aterrorizar seu próprio povo e o Ocidente. Uma piada como uma organização que mal consegue pagar seus soldados queria dominar o mundo. Como um povo miserável pode pretender dominar um mundo unipolar com mais de 800 bases militares e cercado pela banca financeira ao redor do planeta, com a saída desorganizada e quase patética das forças militares americanas que ocupavam o Afeganistão? Foi como se, de repente, toda a narrativa sobre supervilões como Saddam Hussein, Bin Laden e o amorfo Talibã virassem pó.
Do nada, o jornalismo corporativo ocidental, que por décadas alimentou os perfis de supervilões, ambiciosos, cruéis e sociopatas que ameaçam o mundo livre, viu seu principal plot ser destruído por um presidente democrata da potência militar que supostamente nos protege desses inimigos. Depois da diversão, Joe Biden sabia que bater em muçulmanos pobres deu certo, mas foi divertido por um tempo. Depois do Iraque, a bola da vez até seria o Irã. Mas o país tem um programa nuclear, recebe urânio enriquecido da Rússia. Não seria exatamente uma boa ideia. Por isso, deu uma guinada geopolítica na qual as estratégias Boots on the Ground seriam substituídas por guerras híbridas, guerras por procuração pelo planeta, sem mais o risco de ver muitos sacos plásticos com americanos dentro voltando para o país. O problema é que, depois de décadas da emoção com o mundo acompanhando nos telejornais as implacáveis caças dos supervilões, uma geopolítica baseada exclusivamente na guerra híbrida por sua natureza, invisível corria o risco de deixar as multidões entediadas. Enquanto a OTAN avançava desde que o Pacto de Varsóvia caiu, alguns muçulmanos aleatórios aqui e ali serviam de álibi. Contínua expansão da OTAN para o leste era condenada por muitos estrategistas como uma aventura perigosa. Mesmo assim, depois de muitos avisos entre 2008 e 2014 de que estacionar mísseis cada vez mais próximo da Rússia seria tão perigoso quanto a crise dos mísseis de Cuba, em 1962 eles finalmente conseguiram uma guerra de verdade. Depois de cutucar o urso por tempo suficiente, a Rússia acordou de sua hibernação e atacou a Ucrânia. O Hitler russo, agora o chamado Deep State complexo industrial, militar, energético e financeiro mal, pode conter sua alegria junto com a mídia corporativa que estava 112 só. E abandonada, agora temos um vilão, algo para o qual todos os dedos podem ser apontados, o Hitler russo Putin. O supervilão com o físico do role perfeito, agente KGB ambicioso, frio e sanguinário que só pensa em dominar o mundo como um fim em si mesmo para o seu próprio desfrute, o produto perfeito da propaganda ocidental. Massas foram preparadas para odiar os russos, desde a animação infantil ao seu identinho de Rock and Bullwinkle Show 64 de 1959. Enquanto filmes sobre nazistas que até viraram um subgênero nas exploitation são produzidos todos os anos, maneiras cada vez mais fantásticas. Por décadas, o Ocidente foi preparado para a Terceira Guerra Mundial contra os nazistas russos. O Império e sua máquina de propaganda privatizada nesse momento pede mais armas, mais sanções e até mesmo uma zona de exclusão aérea, o que na verdade significaria bombardear Rússia e atirar em aviões fora do território. Motivam civis ucranianos a pegarem em armas para renderem novas imagens sensacionais de mortos e feridos para o primitivo das TVS. Em suma, pedem a Terceira Guerra Mundial, porque finalmente encontraram um inimigo de ídolo. Putin é o novo Hitler. Não é grave à toa que o jornalismo corporativo histericamente ressalta que a crise dos refugiados e essa guerra é a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Aterrorizados, denunciam que se a Alemanha de Hitler começou com a Polônia e agora Putin está começando com a Ucrânia. Porque o Império sempre precisa de um Hitler. Porque caso contrário o Império teria que olhar para o espelho e ver a própria hipocrisia. O ressentimento de Hitler se não vejamos. Antes da Segunda Guerra Mundial, o maior mal do mundo sempre foram os aliados ocidentais. A América era um pesadelo totalitário para os negros, cujas políticas eugenistas de higiene racial do século XIX e eliminação de futuras gerações de incapazes, de doenças a raças e empobrecidos foram uma grande inspiração para os nazistas.
Enquanto isso, Reino Unido, França Extra eram impérios colonialistas brutais e racistas que pisavam com suas botas no pescoço das suas colônias por todo o planeta. Hitler olhava para esses impérios e sentia-se excluído, humilhado, ressentido enquanto via a pilhagem do colonialismo e vendo as consequências para a Alemanha do humilhante Tratado de Versalhes. Na época, o economista John Maynard Keynes foi uma das poucas vozes a alertar para o perigo político do ressentimento. Após um acordo que imporia um fortíssimo fardo para a Alemanha, e estava correto, Hitler pensou: do que restou para a Alemanha? Apenas sucatas, como lamentou em Mein Kampf. No início, o grande projeto de Hitler era a colonização dos eslavos. Subhumanos ao leste, a Europa Oriental seria o mais próximo que ela chegaria para transformar a Alemanha também numa potência colonialista. Na época, a maioria da Europa branca não se opôs a isso, já que, para eles e russos, não eram exatamente pessoas brancas. O grande pecado histórico de Hitler foi, na verdade, empurrar a violência também diretamente para os brancos, ocupando França a Países Baixos, etc. Para estes, a violência racista e colonial europeia sempre foi um modus operandi bastante justo, porém imperdoável quando aplicado à grave própria Europa. Efeito bumerangue. Aimé Césaire, em seu livro Discurso sobre o Colonialismo, chamou isso de efeito bumerangue quando as atrocidades coloniais voltam para a própria casa dos algozes. A Europa é indefensável, acusava Césaire. Para ele, Hitler nunca foi uma anomalia europeia. Ele apenas representava os valores europeus voltados contra si mesmos. Em 1950, Césaire afirmava que os brancos sempre toleraram muitas atrocidades. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer. Vamos lá, desde que estivessem acontecendo com não brancos. Por isso, sempre se orgulharam de si próprios. Não seria ainda do mesmo jeito.